Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, para falar da Ômega Geração. Então, semana passada ela divulgou o resultado e aí eu fiquei de analisar. Eu estou comprado na empresa já tem algum tempo. Acho uma empresa bem interessante, vou falar o porquê. Quando eu indiquei ela pela primeira vez, no dia 6 de novembro do ano passado, ela estava aí cotada a 15,88. A gente viu ela bater hoje, fechar a 19,90. Então, assim, já deu um ganho considerável. E a empresa tem uma história bem simples aí de explicar, né? Como vocês podem ver, assim, basicamente a empresa vem crescendo fortemente, em geral através de M&A, né, de compra de outras operações, e a gente vê ela aí projetada para crescer nos 4 anos até 2020, né, de 2016 a 2020, 7,5 vezes na capacidade instalada. Então isso assim é super positivo, especialmente porque a empresa vem crescendo com qualidade. Então assim a gente vê que junto com esse crescimento, com a melhoria, com o aumento da operação, vem aí uma melhoria operacional. Ela atingiu 88% de margem EBITDA ajustada no quarto trimestre de 2018. Do ano de 2018 de 2017 para 2018, ela melhorou aí a margem EBIT de 77% para 82%. Então a gente ainda vê aí que o quarto trimestre foi um trimestre que puxou para cima essa margem, atingindo aí 411 milhões o EBITDA ajustado. E como se não bastasse, ela conseguiu fazer isso passando aí por uma situação adversa, onde o Delta 5 e o Delta 6, né, localizados no Piauí e no Maranhão, passaram aí por pelo reflexo aí do Laninha, que acabou reduzindo os ventos esperados bem abaixo da média local para o ano. Então a gente teve um efeito adverso que no final acabou reduzindo a capacidade de geração apenas em 8,9%. Então a empresa viu aí o que? A reação super boa desses dois deltas, mesmo com uma situação adversa, e o que não impediu ela de tanto melhorar a operacionalidade quanto crescer como empresa, né? Então isso é super positivo, especialmente se a gente analisar o plano dela, que é de crescimento, expansão e diversificação de ativos, né? Então, assim, a gente vendo aí a fotografia deste momento já é bem positivo. Mas o que a gente espera da empresa para o futuro, né? Onde é que eu vou ter ganho ali? Onde é que está o crescimento, certo? Então, assim, a empresa tem um foco forte em crescimento. A empresa vem aí com 637 megawatts de capacidade instalada no final de 2018. No momento da divulgação do resultado já estava batendo 744, que já era contratado anteriormente, mas agora passou a ficar operacional. E até 2020 ela deve atingir aí 1.145 megawatts de capacidade instalada, o que é um crescimento forte aí. E isso sempre ainda mantendo aí os olhos aí para possíveis novas aquisições, junto desse crescimento forte que ela já tem contratado e operacional. A gente tem aí um portfólio forte, onde ela tem direito à primeira oferta, né? Um portfólio aí de 3.800 megawatts ou 3,8 gigawatts de capacidade instalada que ela pode potencialmente adquirir com o passar dos anos aí. Então, assim, a gente não só tem visto a empresa crescendo forte, mas com uma capacidade de aumento desse portfólio potencial aí gigantesca. Isso, se fizer sentido para a empresa, não é nada contratado ainda, mas é um potencial forte. Então, eu vejo isso como super positivo, porque a gente já tem esse aumento operacional e ainda tem aí, já vislumbra o possível crescimento para quais lados vão, né? Além disso, a empresa é diversificada e é 100% diversificada em energia renovável. Eu acho que esse, na minha visão, esse é justamente o futuro. Então é justamente a direção que a gente segue e que deve ser o padrão no futuro. Então a gente vê aí a empresa com 79% da capacidade instalada por energia eólica, 14% por energia fotovoltaica, solar, e aí os 7% finais por recurso hídrico, né? Por PCH, pequena central hidrelétrica. Eu vejo isso como super positivo. É uma empresa que está focada justamente na tendência do setor energético. Além disso, a empresa traz aí uma estabilidade
com grande parte dos contratos já fechados, então a gente tem 95% da capacidade instalada já contratada, 95 mais, né, um 95 e um delta aí, já contratada até 2021. Isso traz aí uma garantia de receita, e até 2028 a gente tem, no restante dos anos ali, 76% para mais dessa capacidade instalada já contratada, então a gente já tem aí uma garantia muito forte de receita na nossa direção, e isso daí é super positivo. Como pontos de observação, tendo em vista todo esse potencial que a empresa tem, a gente nunca vai ter aí um business perfeito, ou se tivesse já estaria precificado ali. Então a gente vê o quê? A gente vê o lucro líquido dela, que teve uma queda para menos da metade quando a gente fala de 2017 para 2018. Então a gente vê o lucro reduzindo de 113 milhões para 50 milhões, o que é, na minha opinião, mais do que esperado, porque a empresa está completamente focada em crescimento. Quando a gente olha empresas que estão focadas em crescimento, elas geralmente têm um lucro líquido mais baixo ou muitas vezes prejuízo, né? Se a gente pensar especialmente nessas empresas de tecnologia que fazem um baita no sucesso, como Netflix e por aí vai, a gente vê ali um prejuízo justamente pelo foco em crescimento. Eu não vejo isso como negativo, eu vejo isso pura e simplesmente como uma estratégia momentânea. Então, acho que é uma baita de uma... Eles estão aproveitando aí uma brecha e um potencial grande para se tornar aí justamente o benchmark de energia sustentável no Brasil. Eu vejo isso como super positivo. Além disso, a gente vê a dívida líquida e EBITDA batendo num nível forte. Eu não me incomoda também, porque a dívida líquida e EBITDA batendo ali em 4,4 vezes. Para uma empresa de energia elétrica com a dívida bem alongada, não é algo que me preocupa. Então a gente vê no cronograma da dívida um alongamento bem confortável. Tirando aí o ano de 2021, onde a gente tem uma nota promissória vencendo de 255 milhões, mas a gente vê o colateral dessa nota promissória no caixa deles, que está batendo aí 297,6 milhões, então isso não deveria preocupar. Além disso, quando a gente vê ali a média do pagamento anual, aquilo dali fica bem tranquilo com o que a gente tem visto aí de EBITDA, né, batendo 411,6 milhões no ano de 2018, então não é algo que é preocupante. Além disso, o restante da dívida, que não está contando ali com a nota promissória, BNDES de longo prazo e debênture, né, especialmente para a construção de infraestrutura. A empresa também demonstra aí um cuidado bem grande com o WACC, né, com o Weighted Average Cost of Capital, que é justamente o custo proporcional, né, do capital. Então, só de ver essa preocupação já é interessante. Eles estão aí com um custo médio de 9,3%, o que, considerando aí Brasil, não é um custo muito alto. A gente, inclusive, deve ver os juros brasileiros se manter no nível baixo por algum tempo ainda. Então, eu acho que, por enquanto, não é uma situação preocupante, especialmente se a empresa continuar transformando esse crescimento e esse desenvolvimento que ela está fazendo de expansão em algo que venha sempre acompanhado dessa melhora operacional. Então, eu não vejo isso como problema. Eu estou com a posição, vai aparecer aqui a posição no lado aqui que eu estou comprado, na Ômega, e acho uma baita empresa. Aí eu acho que vale muito de avaliar o preço e o quanto isso ainda pode ir para cima, né? Eu acho que ela deve se aproveitar bastante ainda da reforma da Previdência no Brasil, e acho que a gente deve ver cada vez mais aí ela empreendendo mais e mais focada no crescimento. Então isso deve, acho, na minha opinião, trazer algum ganho ainda para a empresa. Então, para mim, a tese de investimento ainda é super válida e eu continuo nela por um tempo considerável, pelo menos até aí a passagem da reforma da Previdência, para a gente aproveitar justamente essa guinada que o Brasil deve dar pós-Previdência. Eu fico por aqui hoje. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e até amanhã.